Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus foi outra vez à sinagoga. Eu não estou enxergando direito hoje, viu, gente? Então, às vezes, estou me perdendo na palavra. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estava também na sinagoga uma das pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: "Vem cá", e perguntou aos outros: "O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer?" Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e disse para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: "Estenda sua mão." O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus cura outros doentes. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se ajuntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é Filho de Deus." Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus escolhe os 12 apóstolos. Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram esses: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro; Tiago e João, filho de Zebedeu. A esses ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O poder de Jesus para expulsar demônios. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: "Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a esse homem para expulsar demônios." Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: "Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre." Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. A mãe e os irmãos de Jesus. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe diziam: "Escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor." Jesus perguntou: "Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: "Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã." Sábado, o que é bom fazer? É bom você curar no sábado? É bom não curar no sábado? Olha a arrogância da pessoa. Eu me emociono com isso, gente. Eu acho isso fabuloso. Olha que legal.
Jesus, ele sabia o pensamento das pessoas e quantos de nós estamos presos em uma lei, em uma tradição. Então, o cara, ele via os milagres que Jesus fazia, ele estava observando as coisas que aconteciam ao longo de Jesus, só que ele queria, o que Jesus fazia incomodava tanto ele, incomoda tanto eles, que eles condenavam Jesus do que eles estavam condenados, porque eles chamavam Jesus de filho do Beelzebul, que ele faz isso através de Beelzebul. Conhece alguma coisa do tipo aí? As pessoas, elas falam que na verdade elas são, elas condenam os outros através da própria lente delas. Então, o ser humano, o amor, ele está acima da lei, ele está acima de qualquer lei. E olha que muito legal, né? Os 12 apóstolos. Tem muitos lugares que acham que Jesus tinha só 12 apóstolos. Vou mudar a frase. Jesus só tinha 12 apóstolos. Mas tem muito lugar que acha que Jesus só era seguido por 12. Não. Jesus, ele era seguido por uma multidão. Essa multidão era tão grande, que Jesus, ele já não conseguia mais falar com todo mundo. Então ele designou os 12 apóstolos para isso. Os 12 apóstolos foi para ajudar Jesus. E hoje tem alguns lugares que as pessoas se intitulam apóstolos e assim por diante. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, assim, tem alguns estudos teológicos que dizem que apóstolos foram as pessoas que viram a Cristo ou que tiveram a visão eufôrica depois de que Jesus voltou. Então, apóstolos foram aqueles que realmente tiveram um contato com Jesus naquele momento. Isso alguns estudos teológicos, tá? Não tem uma opinião formada muito a respeito disso. Olha que legal. Blasfemar. Blasfemar contra Deus, contra o Filho, mas não pode blasfemar contra o Espírito. O que a gente pode ver a respeito disso? A gente pode, é claro, que tomar isso de uma forma direta com relação à Trindade, mas a gente pode levar isso para nossa casa. Olha só, como que é a vida conjugal das pessoas hoje? É uma vida de amor, de amizade, de companheirismo, ou é uma vida de condenação? Ah, porque você não sei o que lá, e porque você não sei o que lá. E é uma vida que dentro de casa, em vez de você ter uma harmonia, é uma rixa, uma disputa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Mulherada, presta atenção. Mulherada, presta atenção no seguinte. Quando o homem está quieto dentro de casa, homem, tá? Tô falando de homem, marido, macho, bruto, sistemático. Quando o homem está quieto dentro de casa, ele não está sem fazer nada. Ele não está quieto. Esse cara tá... A cabeça dele tá fritando. Tá fritando lá dentro. E esse cara tá pensando mil e uma coisa. Outra coisa. Imagina só que você tá num navio. A tua família tá no navio. Você tá no navio. Você tá no navio, teu marido é o piloto. Se você toda hora ficar, não presta, você não faz nada, só senta aí, sei lá o quê, bababá, 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 você acha que esse navio vai para onde? Para frente ou para trás? Se fosse um avião, você acha que a possibilidade desse avião cair era maior ou menor? Então, assim, apoie o marido de vocês. Maridos, vou falar com os homens agora, soco na boca. Vou falar com os homens agora. Qual é a função do homem? A função do homem é proteger, cuidar e alimentar. Cara, acabou. Essa é a função do homem. O homem, ele tem o papel de proteger a mulher com a sua própria vida. Tem o papel de proteger seu filho com a própria... Um homem, ele é isso. O que o homem é para a família? É proteção. Um homem não é grosso com a mulher, não é estúpido com a mulher, não deve ser estúpido com o filho. Ele tem, óbvio que ele tem que educar o filho. Não é também o homem de hoje em dia dá celular, dá tudo, dá o cala-boca para a criança. Dá o cala-boca para a criança, não enche o saco. Isso não é educar. Pelo contrário, é deseducar. É deseducar. Então, assim, o homem, ele vai educar, mas ele também tem que saber a hora de ser manso. Ele tem que tratar a esposa como um membro de sua própria carne, porque ela é minha carne. E eu sou a carne dela.
Ela é minha e eu sou dela. Né, amor? É verdade. Né? Então, assim, vamos ter menos blasfêmia dentro de casa. A blasfêmia, nesse sentido, eu estou dizendo do ponto de menos xingamento, menos briga, menos atrito. Cara, é claro que pode rolar um atritozinho, mas o homem, cara, o homem é o cabeça da casa. Então, cara, traz pro eixo, amadurece a ideia. Cara, tem o tempo, entenda o tempo da mulher. Deixa ela descansar, deixa ela amadurecer. Depois ela, você troca uma ideia, amansa o coração dela, faz um cafunézinho, e o pau come. É isso, né, paixãozinho? Com certeza. Então, Tentar viver em harmonia, porque hoje, o que acontece? A maioria dos casais hoje é uma guerra, uma disputa dentro de casa. Isso porque a sociedade moderna, o papel da mulher mudou dentro da sociedade moderna. Hoje a mulher, tanto quanto o homem, também trabalha, também tem suas atividades. Trabalha fora, trabalha dentro de casa. Então isso acabou tornando a mulher e o homem concorrente um do outro dentro de casa. Ah, porque eu ganho mais e trabalho mais, porque eu ganho menos, trabalho mais. Que eu pago a luz, você paga a água. Eu pago o aluguel, tu paga a escola. Então, vocês são um. Vocês têm que unir as forças, unir os salários, unir as finanças e não separar as coisas dentro de casa, porque vocês vão estar dividindo. Dentro de uma casa, se o aluguel custa 1.000. Se vocês unirem o salário de vocês, esse aluguel vai passar a custar 500 e não 1.000. E galera, é uma aliança, não importa quem ganha mais, quem ganha menos, vocês estão juntos no mesmo barco. Porque a partir do momento que você fala assim, ó, meu salário é meu, o teu é teu, você paga isso, eu pago aquilo, a aliança se desfez. Quebrou a aliança. Que aliança? O barco vai para onde? Por isso que esse símbolo é redondo, é assim, não tem quebra. É uma coisa só, não tem início, não tem meio, não tem fim. Porque assim deve ser o casamento de vocês. Que lindo, meu paixãozinho. Adorei. Pessoal, deixa o pedido de oração. Glória a Deus. Deixa o pedido de oração. A gente vai orar para vocês. O maior amor de Cristo e o mais importante. O que eu falo aqui é um entendimento, são alguns anos de estudo, mas eu falo muito, eu creio que Deus ele não vai abaixar para você e falar assim, ó, faz isso, isso e isso. Deus ele vai falar com você no seu coração, através de outros. E eu desejo que o Espírito me use e use a minha família do propósito que é o desejo. Deixe seu pedido de oração, a gente vai orar por você. Quero dizer que a gente ama a sua família em Cristo. Deus me permitiu sentir uma fração do amor dele que ele sente por cada um de vocês. Vamos para escatologia. Escatologia é o estudo do... Escato significa final, logia é estudo, então é o estudo do final, né?